Olá, eu sou Ivanilde, terapeuta, trabalho com a terapia da EFT, conhecida como a terapia da liberação das emoções, também conhecida como a terapia da acupuntura sem agulha, porque ela trabalha com os pontos do meridiano, onde vamos liberando as energias que temos, né, bloqueadas nesses meridianos. E hoje eu quero trabalhar com vocês a questão do medo dessa pandemia, desse coronavírus que está aí, está deixando todo mundo ansioso, muita gente depressiva, por causa de estar ficando em isolamento, trancado. Hoje, né, mais de ano que isso tudo, que essa bomba, né, caiu de paraquedas em cima de nós e nós estamos aí aprendendo a viver e a lidar com isso. Mas não deixa de termos medo, né, dessa situação que é nova e que nos gera muita incerteza. E a gente pode ter alguns cuidados, tanto do nosso físico como também da nossa mente, né, para a gente poder pelo menos viver um pouco mais tranquilo no meio de toda esta situação que não, pela qual nós não temos controle, né, é uma coisa que a gente não tem controle e a gente precisa lidar e aprender, aliás, a lidar com isso. Na questão do corpo físico, tem alguns cuidados necessários, básicos, que a gente pode sim fazer, que são orientações dadas pelo Conselho Mundial da Saúde, né, que é a questão do não aglomerar, isso é muito importante, né, você que não precisa aglomerar, não vá aglomerar. Temos a questão do uso da máscara, que é preventiva, né, a higienização das mãos, da roupa, né, então esses cuidados são cuidados básicos que a gente precisa ter. Tem hoje já pessoal aí, a ciência buscando respostas, né, com tratamentos, né, precoces e também mais intensivos na necessidade, então aí está se buscando algo para isso que é uma incógnita também até para próprias ciências, né? Porque esse vírus ele ataca de forma diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, que tudo que você falar a respeito dele, nada é 100% certo, né? A gente tem visto isso, presenciado isso de forma diferente, com pessoas diferentes, que cada um, o sintoma é diferente, a situação é diferente. Mas, como disse, a gente quer ajudar a amenizar esses medos, essas dores um pouco, e por isso que eu estou aqui também como terapeuta com essa técnica para poder auxiliar vocês nessa questão emocional também, né, do medo do coronavírus. Na questão física, a gente sabe que a gente pode melhorar a alimentação, né, deixar de consumir tantos produtos industrializados, partir mais para a questão orgânica. Cuidado com a nossa alimentação na questão do intestino. Sabemos que o nosso intestino hoje é um segundo cérebro, né? Que ele comanda muitas orientações para o nosso cérebro. Então ele precisa estar funcionando bem para que todo o nosso corpo também funcione bem. E aí nós temos o kefir, que pode ajudar a aumentar a imunidade e ajuda também o intestino a funcionar. Temos o mamão, temos cereais, amêndoas, né, que podem ajudar nesse sentido da alimentação, né? A questão do sol, tomar banho de sol, quem pode, né? Ou então a vitamina D, vitamina C, que são orientações aí médicas que a gente pode estar seguindo e ajudando, né? Tem a questão também de fazer gargarejo, isso já é uma sugestão minha, é apenas uma sugestão, ela não faz mal, é gargarejo com vinagre orgânico, né, que você dilui ele na água e faz seu gargarejo, lava sua garganta direitinho com ele, mas é apenas uma sugestão, tá bom? Mas temos a questão emocional, como a gente vem falando, que também a questão emocional também atrapalha muito, né, na nossa imunidade. Ela também diminui a nossa imunidade, a questão emocional. A gente tem um hormônio chamado cortisol, que ele é responsável pelo estresse, né, pelas ansiedades, pelo estresse. E esse cortisol, ele quando a gente tem muito medo, ele naquele medo, naquele foco daquele medo, ele está ali presente e aí ele deixa de se esparramar para o corpo pela questão do controle da imunidade, né? Então a gente precisa cuidar. Quando a gente tem
um medo, um foco no medo, a gente pode dizer de algum bicho também, a gente leva um susto, então aquele evento, né, ali ele chama energia para ele e tira, né, a imunidade do nosso corpo. Nosso corpo ele trabalha, é uma máquina bem interessante, né, que a gente vai aprendendo a viver e aprendendo um pouco de como ele funciona. Deus fez uma máquina muito perfeita e a gente precisa aprender a lidar com essa máquina e com o que ela precisa também, né? Mas tem a questão emocional, como eu falei, que a técnica da EFT ela pode ajudar. E eu quero apresentar para vocês e ajudar vocês nesse sentido. E hoje eu vou trazer uma técnica nesse sentido do medo da EFT, medo do coronavírus mesmo, né? A gente pode diminuir essa ansiedade, esse medo. E eu quero trazer ela para você, para quem não conhece essa técnica. Ela trabalha, como eu disse no início, né, alguns pontos meridianos. A gente inicia aqui pelo ponto karatê, que é onde ele libera, né, ele equilibra a energia e depois a gente vai trabalhando outros pontos, liberando as energias nesses outros pontos. Eu gostaria que você, né, no final dessa live, no final que você ouvir isso, que você possa passar também esse conteúdo para outras pessoas que você gosta, que você conhece, que você possa divulgar isso para a gente estar ajudando mais pessoas a diminuir esse medo. Também eu peço para você que, se você tem interesse em saber mais sobre a técnica, em se liberar de outras emoções, de outros traumas que estão aí na sua vida, que estão te impedindo de você viver profundamente o seu eu de verdade, né? A questão da autoestima, a questão da profissão não está indo muito bem, relacionamentos. Então isso tudo, essa técnica ela pode ajudar você a dar um norte nisso tudo e melhorar a sua vida para você viver com mais tranquilidade. Então vamos para a técnica agora. Eu quero que você veja, que você sinta no seu corpo que emoção você está sentindo, né? Qual a intensidade desse medo que você tem dessa doença, o que isso traz no seu corpo, que sensação essa doença traz no seu corpo, um desconforto, uma tensão na cabeça, nos ombros, mão gelada, alguma sensação física que isso traz. Imagine uma cena, ou pense na doença, imagine alguém que você conhece, que passou por isso, que tensão trouxe isso para você, e também que emoção de medo, de ansiedade você tem, e escale isso numa nota de 0 a 10, para a gente poder ir acompanhando a densidade disso nas rodadas que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então eu convido agora você para nós iniciarmos então essa nossa técnica falando, né, desse nosso medo que temos e o que isso traz e o alívio que isso vai trazer para nós, né? Vamos lá, começando no nosso ponto karatê. Eu sinto muito medo, mas mesmo assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo dentro de mim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo. Eu tenho medo da doença. Essa doença me traz um desconforto muito grande quando penso nela. Eu fico com medo. Tem tantas notícias que só falam de morte. Notícias na TV, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na TV. Essas notícias me dão medo, porque só fala em morte, só fala na Covid, só fala na doença. E eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sinto medo dentro de mim. Eu tenho medo dentro de mim. Eu tenho medo da pandemia. Eu tenho medo. Eu tenho medo. A pandemia me dá medo.
Só de pensar em ficar doente eu fico com medo. Eu fico angustiada. E eu fico com medo. Respira fundo, avalia aí a sua imagem, sua sensação, sua emoção, como está o seu medo, como que está a sensação no seu corpo. Dá uma escala de 0 a 10, se aumentou, se diminuiu, como que tá. E lembre depois nos comentários, você comenta como é que você ficou, como é que você se sentiu, né, durante essa sessão. Mesmo que eu tenha medo da Covid, da pandemia, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha esse medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo e essa tensão dentro de mim, eu me amo e me aceito profundo e completamente. São tantas notícias falando dessa pandemia. É uma incerteza muito grande. Isso me gera muito medo, me gera ansiedade, me gera uma tensão muito grande. E eu tenho medo. Tenho medo do que pode vir. Tenho medo do futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem, o mês que vem. Tudo é uma incerteza. É uma insegurança. Isso gera medo. E eu sinto medo. Eu sinto medo de pensar em ficar doente. Eu sinto medo da pandemia. Eu sinto medo dessa doença. São muitas incertezas. São muitos medos. Eu tenho medo. Eu sinto medo. Eu sinto insegurança. Eu tenho medo. Não sei como lidar com essa situação. Eu me sinto insegura diante de tantas notícias, diante de tantas situações que estão acontecendo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sinto esse medo. Mais uma vez, respire fundo. Faz uma escala aí de 0 a 10 novamente no seu medo, na sensação do seu corpo, se mudou essa sensação do seu corpo, se saiu da cabeça, do ombro, foi para um outro lugar, foca nisso, dá uma escala de 0 a 10 e vamos continuar essa rodada, mais uma rodada, tá? Pra gente aliviar bem esse medo, tá bom? Mesmo que eu não tenha certeza do que vai acontecer no futuro, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo do coronavírus, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Medo dessa doença, medo da pandemia, medo de adoecer, medo de alguém da família fique doente, medo das pessoas que estão doentes da família ou amigos fiquem com sequelas. Eu tenho medo porque tem muita notícia ruim sobre essa pandemia. Isso me gera medo. Medo de eu não saber lidar quando eu ficar doente. Muita insegurança, muito medo. Medo e insegurança. Meus pensamentos ficam confusos. Um turbilhão de pensamentos passa pela minha cabeça. Eu fico ansioso, eu fico com medo. Eu fico muito angustiado. Eu tenho medo. Mais uma vez, numa escala de 0 a 10, como que está esse medo, como é que está a sua ansiedade, como que você está se sentindo agora. E vamos para mais uma rodada, a última rodada agora, para a gente finalizar esse bloco, essa sessão, então, do medo do coronavírus, tá bom?
Mesmo que eu sinta esse medo da doença, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que exista em mim algum pensamento de medo, de insegurança, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu escolho me libertar desses pensamentos de medo. Eu escolho me libertar desses pensamentos de insegurança. Eu escolho me libertar desse medo, da doença e dessa insegurança que essa doença traz. Eu escolho entrar num espírito de paz, num espírito de serenidade. Eu escolho liberar neste momento toda a tensão que está no meu corpo e na minha mente. Eu escolho tirar tudo o que tem dentro de mim que me impede de ficar bem comigo aqui e agora. Eu escolho confiar que a medicina vai encontrar uma solução para esse caso. Eu escolho ficar bem. Eu escolho viver uma vida mais leve, mais serena. O que eu posso fazer para viver mais serenamente? Eu escolho essa forma. Eu escolho procurar uma alimentação mais saudável. Eu escolho me cuidar. Eu escolho me prevenir. Eu escolho confiar que tudo vai ficar bem. Mesmo há tantas inseguranças, há tantos medos. Eu escolho cuidar o máximo necessário de mim e das outras pessoas, para que tudo fique bem. Eu escolho serenidade. Eu escolho ficar bem. Eu escolho ficar em paz, aqui e agora. Mesmo no meio de tantas situações, de tantas notícias, eu escolho ficar bem. Eu escolho ficar em paz, serena e tranquila, e enfrentar com serenidade tudo que vem para vir, sabendo que tudo acontece do jeito que é para acontecer. Eu escolho ficar bem. Eu escolho ficar bem. Eu escolho ficar bem. Serena, sereno, tranquilo e tranquila. Eu escolho ficar bem. Então, gente linda de bonita, eu espero que essa sessão possa ter trago tranquilidade para você, tá bom? Compartilhe isso com seus amigos, com quem você conhece ou com quem você não conhece, que você pode compartilhar e ajudar então as pessoas a se sentir melhor, se esse foi o seu caso, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima live.